Boa noite, irmãos. Boa noite àqueles que estão nos assistindo também online. Bom, o tema que nós vamos tratar nessa noite, é um tema parecido com o último estudo que eu dei aqui. Da última vez que eu estive aqui, eu tratei sobre o Salmo 1 e hoje a gente vai tratar sobre mais um Salmo. Vamos estudar hoje um pouquinho do Salmo 16. Esse é um pouco menos conhecido do que o Salmo 1, né? Bom, então vamos abrir então lá no Salmo 16. Vamos ler primeiro ele todo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Bom, primeiro é só deixar aqui os irmãos quiserem participar, deixar algum comentário, fiquem à vontade para ajudar aí também a acrescentar, né? Bom, sabemos que nas nossas vidas passamos por diversas situações, e seja de uma situação de desespero, de alegria, é interessante que a gente encontre de tudo isso no livro de Salmos. E nisso a gente pode encontrar experiências dessas pessoas, né? Essas pessoas inspiradas pelo Senhor para esses momentos das nossas vidas. E essas experiências, elas nos tocam tão profundamente na nossa vida quanto na vida desses que escreveram. E é muito importante a gente ler o livro de Salmos assim. A gente pensa nas experiências dos salmistas que eles tiveram e também na experiência que nós temos. E o Salmo 16, ele tem a mensagem, a mensagem dele é a verdade de que a existência do salmista está na sua identificação com o Senhor, que lhe dá uma visão otimista e segura da vida. A gente vai ver o relacionamento íntimo que o salmista tinha com o Senhor, a ponto dele ter não só uma visão otimista, né, uma visão de alegria pela vida, como também segura, não só da sua vida, como também do seu pós-vida. O Salmo, ele é simples e pode ser dividido em quatro etapas. Uma vida guardada pelo Senhor, nos versículos 1 e 2. Uma vida dedicada ao Senhor, versículos 3 ao versículo 6. A bênção de uma vida sob o aconselho do Senhor, versículos 7 e 8. Uma vida que vence a morte, versículos 9 e 10, e a realidade de uma vida eterna ao lado do Senhor, versículos 11. São cinco divisões que a gente pode encontrar nesse salmo. Mas a primeira parte do salmo, o salmista então ele vai declarar que a existência dele está na identificação com o Senhor, que lhe dá uma visão otimista da vida. Então, primeiro ele vai falar da visão otimista. Olha só o primeiro versículo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Aqui, o salmista ele começa dizendo no primeiro versículo que o Senhor é a escolha dele. Olha no versículo 2.
A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Ou seja, é uma escolha que o salmista tem de ser leal apenas ao Senhor. É uma lealdade exclusiva. E a gente lembra que o Senhor Jesus ele fala que um servo não pode servir a dois senhores, né? E aqui a gente vê o salmista declarando a sua lealdade exclusiva ao Senhor. E aí ele vem falando no versículo 2. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença. Aqui tem ali naquela versão ali está dizendo, não tenho outro bem além de ti. A minha aqui é a Almeida Revista Corrigida, aquela lá também. Só que essa aqui eu acho que é mais antiga. Tem algumas diferenças entre algumas versões que ela vai trazer. Algumas vão trazer, pode ser que algum irmão tenha aí, igual essa minha aqui, que diz, a minha bondade não chega à tua presença. Outros vão dizer como aquela ali, ó, não tenho outro bem além de ti. E procurando sobre isso, porque isso ficou meio confuso, eu fiquei meio confuso com essas duas diferenças. Esse aqui dá a entender o quê? Que tudo que eu faço de bom não vai chegar ao Senhor. Isso não deixa de ser uma verdade, mas aquela ali dá uma outra ideia, né? Não tem outro bem além de ti. Ou seja, o Senhor é exclusivo. À primeira vista, aquela ali me parece mais adequada ao contexto. E aí eu estava pesquisando, né, olhando umas outras versões, como eu costumo fazer. Aí eu olhei na revista e atualizada. Coloca a revista atualizada aí pra gente. A revista atualizada diz assim, ó, outro bem não possuo, senão a ti somente. Então concorda com aquela outra ali. A NVI também, coloca a NVI. A NVI vai dizer assim, não tenho bem nenhum além de ti. Tem umas outras que concordam com essa aqui. Por exemplo, a Corrigida Fiel, também ela concorda com essa aqui. Eu tenho uma outra lá, eu olhei. Mas enfim, eu tentei ir no mais perto do hebraico, que eu não falo hebraico, então não tem como eu chegar lá e ler o hebraico. Eu tentei chegar no mais perto que eu consegui, e eu cheguei naquela versão ali, do tipo da NVI, da revista atualizada, que diz que não tenho bem nenhum além de ti. E o que isso significa? Isso vai mais dentro do contexto aqui que a gente está lendo do Salmo. Ou seja, o salmista ele não tem nenhum bem além do Senhor. Ele já declarou que o Senhor é o Senhor dele. E além disso, não existe nada que agregue mais. Não tem nada que consiga agregar mais do que o Senhor. O salmista ele não tem nenhum bem além do Senhor. Aqui nós podemos pensar que quem escreveu esse salmo aqui é Davi. Eu não sei se foi na época que Davi estava fugindo ou na época que Davi já era rei. Mas pensamos que aquele que era rei de Israel, ele escreveu um salmo dizendo que ele não tinha nenhum bem além do Senhor, é de se pensar um pouco, né? Porque recursos financeiros e propriedades não faltavam, né? A gente pensa assim que o Senhor que consegue satisfazer o vazio da alma de cada um de nós, né? Então esse é o maior bem. É o Senhor, ele consegue satisfazer o vazio do ser humano, ele preenche esse vazio que existe na criatura humana. Então só o Senhor mesmo consegue satisfazer, né, esse desejo. Isso. É um bem-estar que a gente só encontra no Senhor, né? O bem-aventurado. É algo que a gente só encontra no Senhor. E aí o salmista deixa bem claro que o seu coração não está dividido. Ele é exclusivamente leal ao Senhor. Olha Salmos 20, 7. Aí pode colocar na corrigida. Olha lá, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, ou nós confiaremos no Senhor nosso Deus. Provérbios também, capítulo 3, versículos 5 a 7.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O salmista ele estava vivendo isso na prática. Ele não se estribava em seu próprio entendimento, ele não confiava nos seus carros nem nos seus cavaleiros. Não há dúvida na afirmação dele que o Senhor, de fato, era tudo para ele. A confiança de bem-estar se vê ainda na valorização, na comunhão com os piedosos. A gente vai ler agora no seguinte, então, no versículo 3. Deixa eu ver como é que está aí. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Esse versículo também ficou um pouco confuso. Coloca na atualizada. Atualizada fica mais claro. Olha lá, ó. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Ou seja, esses ilustres, esses notáveis que estão falando ali, são esses santos. E aqui o salmista está declarando que ele tem um apreço, uma comunhão com esses santos que são os mesmos, que são iguais a ele. São aqueles que também confiam no Senhor exclusivamente. Esses, ele diz... quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, neles eu tenho todo o prazer. Ou seja, o salmista ele tinha prazer na comunhão com os outros santos como eles. E esse... Nem sabe, são separados, se apartam do mal, se separam do mal, né? São separados, né? E notáveis, são pessoas que têm um testemunho notável, né? A gente nota, a gente percebe o testemunho deles. Eles não são ilustres por seu próprio mérito. Eles não são acima dos outros por seu próprio mérito. Mas eles são os notáveis porque eles confiam no Senhor. E da mesma forma, no versículo 4, vai dizer o seguinte: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Ou seja, da mesma forma que ele se aproximava dos santos, ele também se afastava daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Sim. A respeito desse versículo 4, nós temos que pensar seriamente os dias que estamos vivendo. Então esse versículo 4, ele nos faz lembrar da exortação que Deus nos faz, né, diante dos sinais que nós estamos. A porção mundana que está invadindo as igrejas hoje. Né? Você vê, o versículo 4 diz: troca o Senhor por outros deuses. Não é só Deus, não. Quer dizer, quanta coisa que o pecado, né, inventa. O próprio salmista, Davi, ele foi conflitado por várias situações, né? Pois é, Natã, por exemplo, chegou, né, contou aquela história para ele e tal, e ele, né, esse homem pode fazer, esse homem é você. E ele passou por situações tão difíceis, né, com a própria família dele, como hoje nós estamos vivendo dentro das próprias famílias, né? Indiferença, porque o mundo está invadindo as igrejas, entendeu? Está assim, interferindo na comunhão que deve existir em plena presença do Senhor, respeitando, né? Como o caso de Moisés, por exemplo, né? Moisés chegou para Deus e Deus chamou: Moisés, tira a sandália de pé, senão você está pensando, né? Olha a reverência que Deus cobra de nós, né? Reverência, respeito. Nós estamos acompanhando e vendo que o diabo está se metendo seriamente nas igrejas, entendeu? Está esse versículo aí, fala a respeito de exortação que deve haver da parte daqueles que estão, por exemplo, à frente dos trabalhos,
o estudo, como você está fazendo aí agora, né? E lembremos que Deus está contando com a nossa participação séria, né? E esperando que Jesus nos leve, né? Que mostre o livro dele, ó, seu nome está aqui no livro, entendeu? E outra vez, ó, seu nome não está contando aqui no livro. Né? É porque nós sabemos que na época de Davi, principalmente a nação era rodeada de outras nações que tinham diversos outros deuses, né? E muitas vezes o povo acabava se misturando com esses deuses e faziam de fato estátuas, né, coisas do tipo, para se alegrar com aqueles deuses. Só que se a gente for pensar nos dias de hoje, né, tudo que tirar o lugar do Senhor do nosso coração, nós estamos colocando como Deus nas nossas vidas, no lugar de Deus. Então, o salmista... Exatamente. Qualquer coisa que vai nos impossibilitar de dizer Tu és o meu Senhor, já está nos colocando deuses na nossa vida. E aí o salmista ele diz que as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. E ele não oferecerá as ofertas de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Hebreus capítulo 12, no verso 4 e 5 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação, qual a exortação? Que, como a filhos, discorre conosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então, tanto a comunhão com o povo de Deus, que ele fala no versículo 3, vai levar ele a um distanciamento daqueles homens que não se comprometeram exclusivamente com o Senhor. A gente vai pensar Davi, né, que escreveu, certamente tinham amigos, às vezes outros compatriotas, né, da nação dele, vizinhos, vamos pensar nas nossas vidas também. Temos vizinhos, mas que não fazem essa escolha. Mas que comunhão pode haver entre luz e trevas? Nós vamos viver com essas pessoas, mas nós não podemos nos associar profundamente com elas. Então, o salmista declarou que o Senhor é a sua escolha pessoal. E agora a gente vai ver um segundo ponto. O Senhor não era só a sua escolha pessoal, o Senhor era também sua satisfação. Versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. 6. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Então, aqui o salmista vai falar do que o Senhor dá alegria a ele. Mas aí, vamos pensar aqui no versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Como que alguém pode ser otimista se não tem uma herança física ou porções de riqueza? Aqui, eu acho que Davi estava lembrando da separação da terra de Israel. Olha o que está escrito lá em Números 18, 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Isso aqui o Senhor está falando, só o 20. Aqui o Senhor está falando para Arão sobre, na divisão lá das terras de Israel, Arão não teria nada, porque Arão era dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles não teriam terras, eles não teriam possessões. Eles seriam sustentados pelos outros
pelas outras tribos, né? Então ele diz para Arão: nessa terra possessão nenhuma terás, eu sou a tua parte e a tua herança. E aqui eu acho que Davi trouxe essa noção. Davi diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Então ele colocava o Senhor no centro. É nesse relacionamento que nós encontramos a provisão para a vida. Essas riquezas não são inseguras por serem invisíveis, nem irreais por serem intangíveis. Ou seja, aqui olha só no versículo 6. As linhas caem em lugares deliciosos. Aqui quando ele fala linhas, tem algumas traduções que vão colocar divisas. Que realmente é o que ele está falando aqui, é divisas, né? Olha lá, caem as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Então, essa herança que ele está falando aqui não se trata de uma herança material, mas sim uma herança espiritual. Essa herança não podia se comparar com nenhuma outra daquelas, vamos pensar, a tribo que recebeu mais terras. Essa herança espiritual não poderia nem se comparar com a herança daquelas, com uma herança material. Agora a gente chega numa outra parte do capítulo, que o salmista ele vai declarar que a sua existência está na identificação com o Senhor, que lhe dá segurança na vida. Ou seja, o seu relacionamento com o Senhor tão íntimo que ele é capaz de ter segurança plena na sua vida. Primeiro ponto: o Senhor é digno de louvor pela sua orientação na vida do salmista. Versículo 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Só aí. Então, o salmista deixa claro que o Senhor é que aconselha ele, até mesmo de noite, até mesmo naquele silêncio lá, quando ele está se preparando para deitar, o Espírito está ensinando o salmista. E é assim conosco também, ou pelo menos deveria ser, né? Deixando o Espírito agir nos nossos corações, até mesmo de noite, ali naquelas situações, no silêncio, perto para deitar, o Espírito está nos ensinando e o Senhor nos aconselhando. 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Interessante isso aqui, né? Ele tem posto o Senhor continuamente diante dele. Eu falei aqui da outra vez que eu falei no Salmo 1. Deixa eu pegar lá a expressão certinha aqui. No Salmo 1, no versículo 2, diz assim: Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí eu falei, né, que o salmista estava dizendo que isso era um viver contínuo na lei do Senhor. A lei do Senhor ter um impacto na vida dele, tanto que ele vivia isso a todo momento. E aqui Davi vai dizer que Davi vai dizer que ele põe o Senhor continuamente diante dele. E por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Uma segurança que ele tinha no Senhor, que ele sabia que o Senhor estava ao lado dele. Quando ele diz a mão direita, significa que é realmente como se o Senhor estivesse do lado dele, de mãos dadas. Olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 37 até o 39. É um texto bem conhecido, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante, né, essa passagem que Paulo escreveu. Nada pode nos tirar do lado do Senhor. Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei.
O salmista ele diz isso. Será que nós podemos dizer isso também? Será que nós podemos viver como o salmista diz? Exclusividade com o Senhor. Terceiro ponto. O Senhor é digno de louvor na expectativa da morte. Bom, o salmista ele disse que ele está seguro ao lado do Senhor. Mas a intimidade dele com o Senhor é tanta que, apesar dele estar seguro, sua vida está segura no Senhor, ele ao mesmo tempo, ele também se sente seguro na expectativa da morte. Vamos lá no versículo 9, né? Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pode 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Aqui a gente vê como o salmista ele se entrega, né, com alegria. No versículo 9 diz que está alegre o coração dele. Ele disse antes que ele nunca vacilaria, o Senhor estava do lado dele, e agora ele diz, estou pronto, se o Senhor quiser me levar, está alegre o meu coração, e a minha glória se regozija. Eu sei que a minha carne repousará segura. É muito importante nós pensarmos nisso, né? A serenidade que essa segurança lhe oferecia, porque na morte dele, a presença do Senhor seria sentida. Será que nós também podemos pensar dessa forma? O Senhor Jesus ele afirmou, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E no versículo 10, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, ele não permitirá que a minha alma seja a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse versículo aqui está falando do Senhor Jesus. A aplicação primeira é para Davi, mas esse salmo também tem um significado profético. Como a gente vê lá em Atos capítulo 2, versículo 25. Esse salmo vai ser citado 2 vezes. Porque dele disse Davi, aqui é Pedro falando, porque dele disse Davi, sempre via... Opa! Acontece. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. 28 também. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Ou seja, aqui ele está citando esses 2 versículos, né? O 10 e o 11. E no capítulo 13 de Atos, versículo 26 a 39. Aqui Paulo está falando, varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz,
não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, aqui não precisaria nem explicar mais, né? Paulo e Pedro já estão explicando aqui. Então esse salmo ele fala do Senhor Jesus, quando ele diz que o santo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. E de certa forma, Davi escrevendo isso, ele diz que através de Jesus, o Senhor, ele não deixará a nossa alma no inferno. Ele não deixará vermos corrupção através de Jesus. Então, um próximo ponto. Sua segurança lhe oferece uma perspectiva em viver a vida. Versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, ou os caminhos da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Abre lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Vereda da vida, né? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vereda ou caminho, caminho da vida. O salmista diz que o Senhor faz ele ver o caminho da vida. Quem é o caminho da vida? É o Senhor Jesus. E ele diz aqui que o caminho do justo, no provérbio ali que a gente leu, é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Que dia perfeito? Aí o salmista termina dizendo: na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu acredito que não tenha palavras que consigam descrever a eternidade que nós vamos passar com o Senhor. Aqui o salmista ele tenta descrever, dizendo que há fartura de alegrias, há alegrias infindáveis e delícias perpetuamente. A alegria aqui, ou alegrias, ou delícias, elas se revelam totalmente satisfatórias. Este é o efeito da plenitude e de uma variedade infinita, pois estão na própria essência do Senhor, que as dá àquele que se identifica com Ele. O refugiado do versículo 1, só que o escritor colocou. O refugiado do versículo 1 se vê herdeiro, e sua herança é além de tudo quanto se poderia imaginar, e grande demais para explorar. E assim, não perde tempo para louvar o Senhor. Louvemos, portanto, o Senhor por este privilégio. Eu acho muito bonito o jeito que esse salmo termina, né? Esse versículo 11 aqui, ele vem para fechar tudo. Sim. Essas agruras todas que ele passou, né? Nós lemos aqui em Atos também, Atos capítulo 13, verso 22, diz assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Olha só, que fará toda a minha vontade. Homem segundo o meu coração. Que nós possamos nos inspirar nessa intimidade, nessa relação que Davi tinha com o Senhor, nessa lealdade exclusiva que ele tinha com Ele, e tanto na sua escolha, né? Sua escolha de escolher o Senhor unicamente, na sua visão otimista da vida que o Senhor lhe permitia ter, e também na sua segurança da vida. A visão otimista e a segurança que o relacionamento com o Senhor lhe permitia ter. E também na sua expectativa da morte. Até mesmo na expectativa da morte, o Senhor lhe dava uma segurança. É isso que eu queria trazer com os irmãos nessa noite.
Espero que tenha sido, que nós possamos aprender com essa mensagem. Jorge. Davi é fantástico, assim. Começa com Saúl desobedecendo o Senhor e o Senhor levantando um rei no coração dele, como o senhor falou, né? E muitas vezes a gente pensa que podemos pensar que Davi é um super homem, um homem acima de poderoso. Não, ele é um homem como cada um de nós, né? Tinha suas fraquezas, está agarrado na Bíblia, os erros dele, com os vários acertos. É impressionante a fidelidade dele ao Senhor. Você falou uma coisa se diz, é um compromisso, né? Ele já tinha um compromisso com o Senhor. Quando Samuel foi ungir lá o rei, passou por todos os irmãos dele. Então não está faltando Davi, ele cuidava da fazenda do pai dele, onde os irmãos estavam parados. Quando ele chegou na guerra, ele sempre exaltando o nome do Senhor. Quem é esse impossível que está faltando o Deus de Israel? Um jovem já com grande responsabilidade, com grande determinação, sempre buscar o Senhor. E só não foi enganado, acho que mais da metade dos salmos são escritos por ele, são dedicados ao Senhor. E na vida dele toda, você não vê um momento ele murmurando com o Senhor, se questionando com o Senhor. Pelo contrário, quando ele estava errado, ele reconhecia o erro. E não ficava triste, não, ele ia para frente. Assim, muitas pessoas acham que Davi não era um exemplo pela morte de Urias, né, do adultério, mas o Davi dá muitos exemplos de fidelidade, de perseverança e principalmente de amor pelo nosso Senhor, de amor. Então, Davi errou muito, mas toda vez que errou, ele pedia perdão ao Senhor. Tem muita diferença isso. Davi, apesar dele errar, né, ele também pedia perdão ao Senhor. E é isso que nós temos também tirar de lição da vida dele. Então que o Senhor acrescente o que não foi falado, que esteja nos abençoando. Se algum irmão tiver um hino para citar,